Salve a todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Mais uma vez estou aqui sendo usado pelo Espírito Santo do Senhor para levar uma mensagem da parte de Deus para a vida de vocês. Se essa palavra tocar o seu coração, eu peço que você compartilhe ela, que você também possa deixar o seu like, se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e mais pessoas serem abençoadas pela palavra. O tema da nossa mensagem de hoje é suporte os processos. E o texto que eu queria que a gente lesse juntos se encontra em Gênesis 49, no versículo 22, que diz assim: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme. Os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Eu queria que a gente começasse um pouco a falar da história de José, porque José, ele foi um homem que viveu por muitos processos em sua vida, um homem que passou por momentos muito difíceis. Primeiro ele foi traído pelos seus próprios irmãos, depois ele foi vendido pelos seus próprios irmãos, depois ele foi comprado como escravo, depois ele foi caluniado. Então José, durante toda a sua vida, se a gente for ler a história de José em Gênesis, a gente vê que José foi um homem que passou por muitos processos. Nesse contexto aqui do que a gente acabou de ler, Jacó está prestes a morrer e ele estava abençoando os seus filhos. E no versículo 22, se eu não me engano até o 26, ele vai abençoar José. E ele começa com o texto falando isso: José é uma árvore frutífera. E ele fala no versículo 23 que com rancor arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidades. José nos ensina muito sobre suportar os processos, aprender a viver os processos, porque os processos eles vão nos habilitar para viver o propósito de Deus para a nossa vida. Que a gente entenda isso, que os processos que Deus está nos colocando não é para o nosso mal, pelo contrário, é para fazer a gente crescer, para fazer a gente amadurecer. O menino José, que saiu com 16 anos, vendido, saiu da sua casa com 16 anos, não foi o mesmo, não era o mesmo que foi levado como governador do Egito. Ele cresceu, ele amadureceu. Os processos que Deus nos coloca, querido, vai gerar em nós um amadurecimento. Se a gente entender isso, a gente vai ver os processos de outra forma. A gente tem que ver os processos de uma forma diferente. A gente tem que olhar para os processos não como algo ruim, mas como algo que vai nos levar a crescer em Deus, a ir mais fundo em Deus, a conhecer mais de Deus, porque cada processo ele nos ensina algo. E quando a gente não aprende com eles, a gente vai ficar vivendo eles até a gente aprender. Os processos são necessários. Não há como viver um propósito sem antes passar por um processo. Todos, a gente pode ver isso na Bíblia, todo mundo que teve um grande propósito e que Deus deu a ele grandes propósitos, nenhum foi ausentado do processo. Todos nós precisamos passar pelos processos, porque eles nos ensinam. E a gente também tem que entender que Deus nunca nos deixou. Por mais que José estivesse preso, por mais que José tivesse sido vendido, a gente vai ver no final de Gênesis o que José fala. Ele fala que o que os irmãos dele fizeram pensando em fazer mal a José, Deus transformou em bem. Querido, mesmo nos nossos momentos difíceis, mesmo no nosso processo, o Senhor não nos deixou. Ele está conosco, mas é necessário que a gente passe. Os processos, queridos, são uma bênção de Deus e não algo que deve nos parar. Os processos são colocados, Deus nos coloca nos processos não para a gente parar, mas para a gente crescer, para a gente ir além. Que a gente entenda a cada dia que os processos são muito necessários e que o Senhor jamais nos deixou. Que a gente mude a nossa visão em relação aos processos
e vejam como eles nos abençoam. Que Deus abençoe a sua vida. E eu oro para que cada dia Deus continue cuidando de você no meio desse processo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.